Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, o nosso Varejo em Foco, nosso videocast produzido e realizado aqui pela CDL de Rondonópolis. Nós estamos no ar pela TV Cidade Record, canal 5.1. Estamos também, minha gente, no YouTube, no canal oficial Varejo em Foco, além do Spotify. Se você nos assiste pelo YouTube, antes de mais nada, eu já vou pedir, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, a gente pede isso toda semana e vamos continuar pedindo, porque a nossa missão é engajar esse programa ao máximo possível, levar para os 4 cantos do Brasil e do mundo, e eu conto com você nessa missão, tá certo? Bate-papo de hoje, a gente vai falar muito daquilo que é parte da nossa essência, nossa CDL, eu digo, e a gente tem a alegria de encontrar pelo caminho entidades, empresas, pessoas que têm também esse mesmo propósito. Acho que tem 2 frases que todo mundo devia ter em mente quando acorda de manhã, e as 2, no fim das contas, com o mesmo sentido. A primeira delas é que ninguém faz nada sozinho, e a segunda é que juntos nós somos mais fortes. Essa é a essência do associativismo, que é, por sua vez, a essência da nossa CDL, e é também a essência do cooperativismo. Nós estamos em meados de agosto, a nossa Liquida Aqui já vai começar agora de 10 a 14 de setembro, e nessa 21ª edição, para que a nossa festa continue sendo a maior festa do varejo da região sudeste de Mato Grosso, a gente precisa se agarrar muito a essas frases. Juntos nós somos mais fortes. Temos os nossos parceiros, ninguém faz nada sozinho. Hoje o nosso bate-papo é com o time do Sicredi, a cooperativa Sicredi Integração MT Amapá Pará. Sicredi Integração fica mais fácil, todo mundo já conhece, e que é um grande parceiro da Liquida Aqui, mais uma vez, né, em mais um ano. Grande parceiro, principal apoiador, incentivador, não só dessa festa, mas dos negócios em Rondonópolis, das pessoas, da economia local. A gente conversa com muito prazer, com muita alegria, com Ana Paula Demarco, gerente de agência do Sicredi aqui em Rondonópolis. Ana, bem-vinda ao nosso programa. Mais um ano de Liquida, e nós vamos falar muito sobre essa edição, mas mais do que isso, vamos falar de cooperativismo, de associativismo, vamos falar da importância de sermos a voz, talvez a mão, o suporte, a ajuda, por menor que seja, de quem está precisando. Acho que nisso o Sicredi, modéstia à parte, é craque. Bem-vindo ao nosso programa, viu? Obrigada, Robson. Obrigada, boa tarde a todos que estão ouvindo e assistindo, né? A CDL, como você falou, né? A CDL vem do associativismo e nós viemos do cooperativismo. Então, é muito ligada à nossa essência, o que a gente quer trazer para a comunidade, né? Participar desse momento. E o Sicredi, como apoiador do Liquida Aqui, ele apoia a economia local. Nós estamos aqui para apoiar não só o pequeno, como o grande, como o médio, né? Desde uma pessoa física a uma pessoa jurídica, um produtor. E agora no Liquida Aqui é onde estamos apoiando a economia do nosso varejo aqui de Rondonópolis e a região toda. Perfeito. O Sicredi é uma cooperativa, uma entidade que tem muito, não só enraizado, mas muito explícito, isso fica evidente para todo mundo. O propósito é mais do que uma marca, é uma marca com propósito. Isso é um trabalho que não é fácil de se construir, muito menos de se consolidar, e ainda mais de ser reconhecido por isso de uma forma tão natural, tão orgânica. Foi uma caminhada muito grande, mas acho que o Sicredi conseguiu, né? Chegar a 2024 assim, de forma orgânica e natural, esse reconhecimento. Vamos falar um pouquinho de história, então, né? O Sicredi, ele tem mais de 120 anos, né? Muitas vezes o pessoal olha agora, marca, fala, não, o Sicredi está chegando. Não, o Sicredi já chegou faz tempo. É, muita história. E nesses 120 anos, a nossa essência cooperativa, ela permanece da mesma forma. Claro que a gente vai se atualizando, né? Vem aí inteligência artificial, vem tanta coisa nova, e o Sicredi se atualiza também.
mas a gente não deixa da nossa essência, que é de cooperar, de estar juntos, né? Então, nosso lema que a gente estava brincando aqui é: gente que coopera, cresce. Então, juntos a gente consegue mais. E nessa nossa história, aqui em Rondonópolis, né? Então, há mais de 30 anos que estamos aqui, e a parceria junto com a CDL, ela vem ficando cada vez mais forte, né? Para a gente incentivar quem é o nosso, da nossa terra, quem está aqui com a gente, né? O Sicredi Integração é daqui da nossa terra, é de Rondonópolis, assim como a CDL aqui, então, para fazer essa grande parceria. Vem cá, você, antes de estar em Rondonópolis, estava dentro do Sicredi, mas em outros locais. Você chegou aqui há mais ou menos 2 anos, né? Isso. Queria que você falasse um pouquinho como é que foram esses 2 anos, esse contato com o nosso empresariado, com os nossos rondonopolitanos. Eu tenho, então, de Sicredi, eu tenho aí quase 16 anos, né? E aqui em Rondonópolis agora há 2. Muita gente me pergunta, fala assim: você já acostumou? Como é que é? Desde o primeiro dia, tá tudo certo, né? Em casa já? Em casa. Cheguei, já tô, né? Então, foi muito tranquilo isso, chegar aqui em Rondonópolis. E a gente percebe a força que o nosso comércio tem, principalmente aqui no centro, né? É um movimento, é uma intensidade sempre, né? Grandes lojas que são daqui, que são pioneiras, né? Lojas que têm a história para contar e que fazem parte do crescimento de Rondonópolis também, né? Então, nesses 2 anos aí, já visitei bastante, já corri bastante, já conheci bastante gente e tô em casa. Deu para ouvir nesse tempo, talvez se a gente pudesse elencar as maiores dificuldades ou necessidades ou anseio ou angústias especialmente dos pequenos. A gente sabe que nunca tá fácil, né? Em alguns momentos tá ainda mais difícil do que o normal. Já deu para sentir? Deu. Até eu estive participando aqui do Integra CDL. Aqui. E o que a gente percebe muito que o pequeno quer, né? Muitas vezes nessa jornada nova de empreender falta algumas informações. Nós conseguimos contribuir com isso, levando informações sobre o sistema financeiro. O que, para mim, ou para quem trabalha nesse ramo hoje, pode ser uma coisa muito simples, muito fácil. Para quem não tem o acesso, né, está tendo esse contato agora, é um novo mundo. Então, a gente fala bastante com esse novo associado nosso sobre linhas de crédito, investimento, máquina de cartão, boleto, porque para ele isso tudo é uma novidade. Como que eu falo de fluxo de caixa se a pessoa até então ela está começando? É diferente do que eu falar com um empresário grande, um empresário que já está há mais tempo no mercado. E nesse sentido, a gente observa que muitas vezes eles têm dificuldade do sistema financeiro, eles têm dificuldade numa mídia, muitas vezes, para alavancar a marca, organização financeira deles, né? Então, o empreender não é fácil, né? A gente quer, mas ele não é tão fácil. Então, o Sicredi consegue também compartilhar nesse sentido, para a gente fazer, trabalhar nesse sentido aí de informação financeira. A gente sempre toca aqui no nosso programa e sempre faz o recorte desses que, de anos para cá, empreenderam, não necessariamente por uma vocação, ou por um sonho, por uma vontade, mas por uma questão de necessidade. E mesmo aqueles que empreenderam por vocação ou por sonho, em algum momento vão esbarrar na burocracia, na falta do conhecimento. Afinal de contas, educação financeira é algo que a nossa geração não teve. Talvez as próximas melhorem um pouco esse aspecto, inclusive dentro da escola. Então, é muito difícil mesmo você querer que esse pequeno tenha esse beabá, tenha essa cartilha. Compete a nós, entidades, talvez, fornecer um pouco desse beabá, pegar na mão mesmo. Não é exagero não, né? Não, quando a gente fala, né, falando do que para nós muitas vezes é simples. Fala assim, você está precisando hoje, é um capital de giro ou é um investimento? Mas qual que é a diferença, né? Vamos falar de máquina, então. Qual que é a diferença da nossa máquina para uma máquina paga, né? E muitas vezes só naquela agilidade que é necessária, a pessoa não olha as linhas pequenas, a pessoa não olha os detalhes. E a gente, né, nós como cooperativa, a gente instrui os nossos colaboradores a sempre explicarem da melhor forma o que é uma coisa, o que é outra, porque
como disse, pessoas que estão chegando nesse mundo, né, muitas vezes para ter essa diferença de falar de capital, de giro e investimento, a gente vai ficar, por quê? Né? O que eu faço aqui? Né? Então, o Sicredi tem a equipe, né, de ponta para poder atender esse pequeno empresário que está começando, médio empresário que muitas vezes está precisando também. É com base nessas demandas, é com base nesse propósito do cooperativismo que o Sicredi pauta suas ações ao longo de sua história e ao longo dos anos, oferece serviços, oferece consultoria, pega na mão mesmo dos pequenos empreendedores, dos pequenos empresários, quem está começando ou quem já é no mercado e está com dificuldade. E resumindo todo esse primeiro bloco, essa é a grande diferença de uma cooperativa como o Sicredi para uma instituição financeira convencional comum, para um banco. Essa é a virada de chave, né? Também é uma virada de chave. Vamos explicar, né, para o associado. Por que ele é um associado e ele não é um cliente? Primeiro, porque ele faz parte da cooperativa, né? Então, o objetivo da cooperativa da sua essência lá de trás, é você trazer para a comunidade o que é de valor, né? Então, são taxas mais justas para a gente poder ajudar o associado, tá incentivando, tá orientando ele ali. E quando ele participa da cooperativa, ele é um participante que tem direito a voto, né? Lá no banco, ele não vai votar para escolher a diretoria dele. Lá no banco, muitas vezes, ele não vai ter acesso a essas pessoas. E na cooperativa, como parte, ele tem o direito de voto. Assim como tudo que ele movimenta na conta, né? Passar aí o ano todo movimentando, no ano seguinte, a cooperativa remunera através da distribuição de sobras, que a gente chama de resultado. Então, o resultado que a cooperativa tem, parte dele vai para o nosso associado. Então, todos os anos, aquele associado que movimenta, que trabalha com o Sicredi, ele está recebendo a sua participação devida conforme a sua movimentação. Então, esse é um dos diferenciais que não tem nada que se compare, né, a ser uma cooperativa. A relação é horizontal. Exatamente. É isso, né? Uhum. Ó, quer complementar? Eu ia falar, então, e nessa história toda nossa aí, né, de 120 anos, né, e 30 anos, mais de 30 anos aqui, o quanto a gente já ajudou, né, já contribuiu aí para o desenvolvimento do comércio local e também com a economia local aqui, né? Então, de tantas formas que a gente pode estar contribuindo, e essa é mais uma delas. A gente sabe que muitas vezes o pessoal está corrido, não tem muito tempo, né, para procurar uma agência. Então, vamos estar juntos ali para atender ao comércio, atender as pessoas, atender quem está ali passando, né, visitando ali o Liquida. Quando a gente coloca atender, falando um pouquinho dos serviços, vou dar um exemplo, a busca por crédito, por exemplo, quem está precisando ali, aquele pequeno que precisa reforçar um estoque para Liquida, ou quem está precisando fazer um negócio, quer aproveitar a Liquida, mas está... É isso? Isso. Nós temos linha de crédito hoje muito acessíveis, então vamos dizer que hoje estou precisando repor um estoque, aumentar o meu estoque, porque vai ser uma semana de mais vendas, né? Então o Sicredi tem aí diversas linhas disponíveis para poder estar atendendo. Temos capital de giro, temos investimento, temos dinheiro de recurso de repasse também. Então, vai muito da necessidade. Vale lembrar hoje que o Sicredi é uma instituição financeira que possui mais diferentes linhas de crédito para atender o associado, né? Então, muita coisa que ele vai procurar no Sicredi, ele não vai encontrar em outro lugar. E aí temos adesão de maquininhas aí com um precinho diferenciado aí na taxa, né? Então, quem tiver parceria com a CDL, quem também for associado à CDL, pode estar procurando, que vai ter essa diferença aí na adesão. Quem não é ainda associado, pode estar se associando na CDL e pode estar, então, procurando também as nossas agências para saber um pouquinho mais sobre fluxo de caixa. Bacana. Uma das urgências é justamente o tempo. Vamos pensar que é de 10 a 14 de setembro. Quem vai buscar esse crédito, quem vai buscar esse serviço, precisa meio que para ontem, né? E vai ser possível fazê-lo, Sim. Hoje, questão de crédito, né? Nós temos um sistema onde ele automatiza muito o nosso dia a dia,
né? Então, hoje o associado, ele consegue chegar lá e ter um pré-aprovado, ou ele pode ter uma linha de crédito de rápido acesso, porque ele tem um bom histórico. E esse histórico hoje não é só com o Sicredi, porque hoje, falando de Open Finance, ele tem histórico em outras instituições financeiras, onde ele leva o cadastro dele para dentro do Sicredi. Então, muitas vezes chega assim, eu tenho pré-aprovado lá em outra instituição, e aí aqui eu vou abrir minha conta agora. Vamos compartilhar os dados, e aquele pré-aprovado que está lá, ele vem para cá. Né? Isso é o Open Finance, ele proporciona isso, então, para a pessoa poder ser atendida da melhor forma onde ela quiser. Então, tem essas facilidades para a gente atender. Se for de maquininha, né? Vamos falar de máquina. Hoje, o nosso processo de adesão de máquina de cartão, ele está muito rápido, prático e prático na entrega. Né? Então, aqui em Rondonópolis, casos de um dia para o outro que já está conectando a máquina lá no estabelecimento. Perfeito. Você que está assistindo e vai participar da Liquida, nós vamos falar já para os consumidores, mas agora eu estou me referindo a você, lojista, que vai participar da Liquida. O puxão de orelha é o seguinte, apesar de ser rápido, você já se organize. Já, por favor, já no dia 10 já vai... Não dá para deixar para o dia 10, né? No dia 10 já vai estar disponível o serviço, mas por favor, se organize. Aí, papelada básica, né? Abertura de conta, vamos dizer, cartão de CNPJ, contrato, alteração contratual, aquilo que ele já conhece, né? Não tem nada a mais ali. E então pode estar procurando as agências, pode procurar pelo nosso WhatsApp também, que é 51 3358 4770. Pode dar um oi lá. Nós temos uma equipe pronto para atender, né? E já direcionar o que for necessário. São pessoas, tá? São pessoas que atendem ali atrás desse WhatsApp, então não tá conversando com um robô, não tá conversando. Aquela resposta pronta, não vai ter isso. Não, são pessoas que estão ali para atender a pessoa também que está do outro lado, a necessidade de cada um. Perfeito. Ó, a gente tá... vamos colocar o telefone, o contato na tela, e a gente está aqui se referindo aos pequenos, ao lojista que vai participar. Dá tempo de você se organizar, você está aí meio receoso participar da Liquida, às vezes eu tô meio, né, tô despreparado, meu estoque, enfim. Você tem gente para te ajudar, você tem gente que de fato está disposta a te ajudar. E consumidores também, quem está precisando ali, quero aproveitar o desconto da Liquida, quero aproveitar essa oportunidade, essa negociação, mas caiu numa semana que eu tô meio devagar de dinheiro. O Sicredi também pode ajudar. Também tem para pessoa física, né? Da mesma forma, a gente tem essas linhas de crédito de acesso, cartão de crédito, né? Hoje temos aí uma infinidade de cartões para atender todos os públicos, desde um cartão isento de anuidade até um cartão Visa Infinity com anuidade, o limite infinito, né? Vamos dizer. Mas temos também, então temos todas essas modalidades de cartão. E aí que você trouxe, às vezes eu tô ali, mas será que se a gente aumentar um pouquinho o cartão, né, o limite lá tá dentro do combinado, não dá para também aproveitar o Liquida, né? Crédito, né, crédito pessoal, nós temos também aí muita coisa disponível para o associado. Você sabe que me veio agora a lembrança, eu já estava na CDL, já na assessoria de imprensa, junto com a Patrícia, um abraço Patrícia que nos assiste sempre, duas histórias do Sicredi para consumidor. A primeira delas é de um senhor, isso foi em 2020, tempo da pandemia. Um senhor precisava de uma bicicleta para trabalhar, essas com garupa para carregar coisa, e ele não tinha dinheiro, tava difícil. E aí o time Sicredi estava aqui numa das ruas aqui do centro, acho que nessa, na Amazonas. Ele foi até a equipe ali, o stand da Sicredi, conseguiu um crédito e comprou a bicicleta. Um outro precisava de uma ferramenta para trabalhar também, uma máquina, uma serra, algo do tipo, não vou me lembrar agora. A mesma coisa. Ele foi na loja, pegou o preço, viu o preço, o Sicredi emprestou esse dinheiro para ele, ele foi lá, conseguiu fazer esse investimento, participar da Liquida e depois a negociação em parcelas, com carência, com tudo. Então, mais do que um negócio, e por que eu estou lembrando dessa história? Porque mais do que um negócio em si, a relação financeira em si, a satisfação, citei a Patrícia, porque a Patrícia e eu conversamos com essas pessoas,
a satisfação de ambos, que saíram absolutamente satisfeitos com algo que era para trabalho, com algo, e tudo bem se fosse para lazer também, mas nesse caso específico eram para trabalhar, eram ferramentas de trabalho, e os dois saíram realizados com a CDL, com a Liquida Aqui, prontos para iniciar uma semana com a sua ferramenta de trabalho nova. São histórias que a gente coleciona, né? Na ponta, né, a gente traz muito o entender para atender. Então, vamos entender a necessidade dele. O que ele está precisando nesse momento? Muitas vezes, agora, para ele, é uma simples bicicleta onde ele vai poder fazer o negócio dele. E é onde ele pode começar, ou recomeçar, ou aumentar o seu faturamento ali. Então, o Sicredi se preocupa muito com isso. Então, sempre a gente coloca, vamos entender qual que é a necessidade que ele tem hoje. Para que ele precisa esse dinheiro, né? O que vai beneficiar para a gente poder ajudar ele nesse momento. Então, isso a gente traz muito para a nossa equipe, para os nossos colaboradores. Vamos tentar entender o que ele está querendo e aonde a gente consegue ajudar, né? Então, hoje na ponta, a gente, se for contar histórias aí que nós temos, também nós temos muitas histórias para poder contar. De quanto o Sicredi já ajudou a comunidade, né? Já ajudou a economia local e pessoas e tudo mais. É isso. E para a gente fechar esse segundo bloco, importante para você que está aí assistindo, seja PJ, seja pessoa física, saiba que tudo que nós estamos falando e colocando aqui é absolutamente acessível para você. Procura o Sicredi, negocie durante a liquida. Às vezes a pessoa assiste o nosso programa e fala, mas eu isso ou eu aquilo, já se sabota antes de tentar qualquer negociação. Enfim, tenta, né? Tenta. Conversa. Estamos lá para atender, para tirar as dúvidas, né? Como comentamos antes, para muitas pessoas o mundo financeiro é novo. Então a gente vai falar ali coisas do dia a dia que para ele é uma novidade. Então procure informações, temos a equipe aí pronta para atender. E não deixem de aproveitar essa oportunidade, né? Hoje já estamos aí um pouco mais de 30 dias para começar. É a hora de começar agora. Falando da Liquida Aqui, claro, de 10 a 14 de setembro, a nossa 21ª edição, mas mais do que isso, nós estamos aqui contando histórias. E ainda no campo das histórias, Ana, contei a história da bicicleta no final do bloco passado. Você até disse aqui fora do ar que se lembrava dessa história, e aí você mencionou tantas outras nessas 3 décadas de Rondonópolis, mas nesses 120 anos de história da cooperativa, quantas e quantas histórias, e que serve de inspiração para quem está assistindo, no sentido de que às vezes a pessoa não precisa de muito, ela precisa só de uma mão amiga, só de uma força, de uma consultoria, de uma palavra, faz isso, não faz isso, vai por aqui, não vai por aqui. Às vezes é só isso para mudar. Quantos empreendedores, e assim, eu vou falar da minha carreira, né? Que a gente já ajudou com pouco, e foi aquele pouco para hoje ele ter uma empresa de um faturamento mais alto. Para ele era tudo. Para ele era tudo, né? Temos o microcrédito. O microcrédito ele é uma linha aí que é no máximo R$5.000 que a gente consegue emprestar. E eu lembro de uma história onde ele pegou esses R$5.000 para fazer o início da loja dele ali. Era uma loja de segurança, câmeras e tal. E hoje ele tá grande. Hoje ele presta serviço para grandes empresas, para grandes pessoas. Então foi o microcrédito que veio no momento que ele precisava, né, com uma taxa justa, e que deu o boom para ele começar. É isso, a gente viu muito também disso na pandemia, naquela incerteza dos negócios, fecha, não fecha. Teve caso de Rondonópolis aqui, empresário que nos procurou à época, e à época o Sicredi tinha uma linha de crédito diferente para quem era associado ao CDL. Essa linha perdurou durante muito tempo. Acho que todo o tempo da pandemia o Sicredi foi muito ativo nessa luta. Esse empresário, esse empreendedor foi um caso assim também, porque não tinha como pagar os funcionários, aquele fecha-porta, aquela coisa toda, e aí ele buscou um crédito pequeno, relativamente pequeno, pensando no patamar de uma empresa, mas que naquele momento fez com que ele não fechasse as portas. Ele conseguiu ficar aberto e conseguiu faturar. 2020 foi um ano desafiador para o Brasil todo, né? E o Sicredi, nesse momento, apesar de muitas vezes ter que fechar a porta da agência, mas a gente não deixou de atender.
A gente continuou atendendo e essa linha de crédito que nós tivemos na época, né, foi até uma linha emergencial, ela ajudou muita gente. Porque imagina, né? Hoje você está trabalhando, outro dia você não pode mais abrir, você tem funcionário, tem folha de pagamento, tem seus fornecedores para pagar, tem o nome da sua empresa para honrar, né? Então foi uma carência bacana que teve aquela época, a gente era tudo novidade, a gente não sabia quanto tempo isso ia durar, né? Era tudo novo. Então essa linha ela foi de grande valia para muita gente que pegou e conseguiu ali respirar e passar por isso. Isso ajudou muita gente. Nós aqui, time CDL, acho que posso falar por todos que nós somos testemunhas mesmo disso que aconteceu. A gente viu, não vou me lembrar de valores e cifras agora, mas nem vem ao caso, mas de fato muita gente foi muito ajudada. Bom, graças a Deus, felizmente os tempos hoje são outros. Passou aquela fase tão difícil, mas o Sicredi continua atuando. Queria te ouvir um pouco mais, Ana, falando um pouquinho sobre a importância de promover ações para fortalecer os comércios locais, as economias locais, seja Rondonópolis, seja nos 4 cantos do Brasil onde o Sicredi está. A importância de fortalecer o nosso. Aqui em Rondonópolis e na nossa região de atuação, né, que é aqui em Tiquira, São José do Povo, Tesouro, Pedra, né, e mais algumas cidades, o Sicredi, ele preza pela economia local, então é pelo feirante local, é pelo parceiro local da cidade, né. A gente, como instituição, então, com os nossos fornecedores, né, a gente dá preferência para o fornecedor local, para a gente atender, ser atendido por aqui, por quem é da nossa terra. Então, o Sicredi olha sempre muito para esse lado. Temos vários projetos em andamento, né, com pequenos produtores, com feirantes. Vou contar uma de Tiquira. Por favor. É bem legal um projeto que tem lá. É um projeto da feira, né, com os feirantes lá. Então, eles têm um dinheiro fictício chamado verdinho. E esse verdinho, conforme recicla sucata, enfim, faz a reciclagem lá, a população leva, troca por esse verdinho, aonde ele consegue comprar na feira. E aí o feirante, ele vai lá na agência e troca esse dinheiro. Então, a gente está reciclando, a gente está favorecendo o feirante local, a gente está ensinando, porque a gente, nessa época, nós fizemos uma... quando iniciou, foi lá numa escola, né? Então, conversamos com os alunos lá, falamos da importância do projeto, e é um projeto muito legal, né? De educação financeira também, e fortalecendo essa economia local aí, esse giro. Educação financeira e sustentabilidade. Tinha também, não sei se ainda tem, por favor me diga, os gibis para ensinar a educação financeira para as crianças, ainda tem? Tem. Esse é um outro projeto. O Sicredi, ele tem o lado social e o lado econômico, né? Então, vamos falar do lado social um pouquinho agora. E esse é um do lado social que nós temos o Cooperação na Ponta do Lápis. Esse projeto, a gente pode, tanto nas escolas como nas empresas, né, falar sobre educação financeira. Esse do gibi, ele é um módulo, né, que a gente aplica nas escolas. Então, a gente vai lá falar sobre educação financeira de uma forma lúdica com as crianças, faz brincadeiras, faz atividades. É 1 hora ali, mais ou menos, que a gente, né, tem com eles para falar dessa forma lúdica com eles. E aí, no final, eles recebem o gibi, onde tem atividade, onde tem historinhas, né? Vai vir agora desse mesmo formato para adolescentes, né? No sentido de que a gente se preocupa, como que vai chegar esse jovem lá na frente? Será que ele está tomando consciência desde jovenzinho, de criança, ou ele vai deixar para tomar consciência só quando for para o mercado de trabalho? Então, a gente percebe muito, e aqui em Rondonópolis tem uma história legal dessa. Nós fizemos no ano passado a educação financeira numa escola, e aí falando sobre formas de ajudar, como que eles conseguem e tal. E uma menina, depois ela passou, a gente não tinha agência ainda, a gente estava no escritório. Ela passou lá vendendo bolo de pote. E aí a mãe dela ajudava ela a fazer, ela ia lá, vendia. Ela falou, esse dinheiro aqui, ela já tinha feito a previdência dela, porque ela quer ser médica.
Ela já estava organizada para isso. Já. Hoje ela deve ter 9 anos. Ela já vendia porque ela quer ser médica. Então ela falou, esse dinheiro é dela, ela guarda. E foi nessa educação financeira, né? Então é um fruto que a gente colheu de um trabalho que a gente levou para a escola. E tem essa preocupação, né? Desde criança, adolescente, como que ele vai chegar lá na vida adulta? Vai estar com o nome limpo? Vai estar cuidando? Vai estar já sabendo como cuidar da vida financeira? Fazer o tal de fazer o dinheiro trabalhar pra gente, circular e tudo. Eu disse ainda dentro do campo das dificuldades dos empreendedores, eu disse lá no início, a nossa geração, infelizmente, não teve educação financeira. A gente foi saber da importância da educação financeira quando a gente já era adulto e meio que na marra, assim, meio que a corda no pescoço, as contas lá em cima, você meio que vai se adequando. Graças a ações como essa, a gente vê que as novas gerações venham corrigindo isso. Você falou dos adolescentes, é tudo também uma questão, um grande desafio talvez seja também adaptar a linguagem, né? Você está falando de economia, você está falando de educação financeira. Para criança mesmo, de 5, 6 anos, 7 anos, você tem que adaptar uma linguagem para trazer esse jovem dessa geração mais TikTok, mais não sei o quê. Cada público tem a sua... Cada público tem seu módulo. É um desafio, né? Tem. Então, a gente tem esse módulo criança hoje, que é lúdico. Aí tem o adolescente vindo mais nessa pegada, então, deles. Porque é tão nítido você chegar ali na escola... Ele tem ali até 11 anos, vamos dizer assim. Ele vai, ele brinca e ele é a criança. Uhum. Se você pega a turma seguinte, não. Aí já não faz mais nada. Já é outro mundo. Outro mundo. É. Não, aqui eu não vou brincar. Não, isso não posso. Então, de um ano para o outro muda muito. E a linguagem, né, vai tentando se adaptar a isso. Assim como a gente tem específico para mulheres, para falar, então, sobre o fortalecimento financeiro, né, para mulheres, temos para empresas, né, para falar com os funcionários, temos diversos módulos aí, temos específico do produtor rural, caso necessário. Então o Sicredi traz aí a cooperação na ponta do lápis, a nossa educação financeira ampla para atender todos os públicos. E é isso. Como é que tá o nosso tempo, Rafa? Vi que você estava me puxando aqui. Vou fazer um encerramento, tá? Ana, eu agradeço demais a tua visita aqui, agradeço demais por esse bate-papo, por essas histórias, tantas histórias. E mais uma vez, acho que eu falo em nome do time CDL, em nome de quem nos assiste, que é nosso associado, o quanto a gente fica agradecido e grato de ter o Sicredi como nosso parceiro. E vamos para cima para mais uma liquida, com muito ímpeto, com muita vontade, com muita alegria e sabendo do nosso desafio. Obrigado, viu? Obrigado por abrir a participação para o Sicredi aqui, a gente poder falar um pouquinho. Liquida tá chegando, não deixem para última hora, né? Arruma o papel. Já começa agora, vamos entrar com tudo aí na semana. E sim, o Sicredi é um grande parceiro, vai continuar sendo um grande parceiro. Nossas essências se combinam, né? Então, CDL, Sicredi, para a gente poder estar trabalhando junto e cada vez mais forte na parceria. É isso, gente que coopera cresce. Ninguém faz nada sozinho, nós temos os nossos parceiros, vamos juntos. Agradecendo você que ficou com a gente aqui na audiência, na TV. Nós vamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa. Quem ficou com a gente também no YouTube, de novo, gente, se inscreve no nosso canal, deixa o like, ajuda a gente a engajar o Varejo em Foco. Vamos levar o Varejo em Foco para os 4 cantos do mundo, tá bom? Conto com você, semana que vem nós estamos de volta.